Bem, então, é importante que a gente observe esse controle de frota. Algo importante que a gente vem estudando também é que alguns equipamentos, fruto de doações, não estão sendo devidamente, oportunamente tombados e incorporados no patrimônio, impossibilitando, consequentemente, que esse cadastro seja feito. Tá? Tanto os veículos próprios quanto os de terceiros precisam ser informados. Sobre bens patrimoniais, pessoal, inventário, às vezes a gente leva a essência da palavra e começa a inventar bem. Inventário não é inventar bens. Inventário é o histórico de bens que constituem o patrimônio da entidade. Muitos ainda continuam, e é um questionamento recorrente, porque o inventário não representa a lista das aquisições do período. Então, senhores prefeitos, é importante que os senhores observem na sua estrutura a necessidade de fazer uma atualização do seu patrimônio, uma correção dos seus bens, a reavaliação. A norma do Tesouro e o tribunal já vem estudando a possibilidade de a cobrança da depreciação, porque tem bens que se encontram no patrimônio da entidade, que do ponto de vista econômico não tem nenhuma representatividade e continuam registrados lá pelo seu valor histórico, distorcendo de uma forma direta os seus demonstrativos. Pois bem. Então, já é objeto de um achado um inventário de bens, ou seja, o patrimônio que diverge do que está lá registrado na contabilidade. Vamos passar aí, por favor, a apresentação à tela seguinte, jovem. Com licença. Pois não. Eu sou controlador do município de Itabuna, Calhau, meu nome. Vitor, uma dúvida. Você falou sobre frota. Alguns municípios têm, por exemplo, tratores, máquinas, enfim. Nosso município, por exemplo, tem uma usina de asfalto. Como é que eu faço para lançar o consumo de combustível desses equipamentos no SIGA, por favor? Pronto. Bem, a primeira premissa para cadastro de equipamentos na entidade é que ela esteja devidamente registrada e incorporada no patrimônio. Como a premissa é ter tanto bens próprios quanto de terceiros, se for próprio, pede lá número de contrato. Ou, desculpe, número de terceiros, número do contrato e tal. Se for próprio, nota fiscal, o número do tombamento. Então, esses equipamentos que estão lá registrados, tão somente colocar o número do tombo, que evidentemente deve fazer parte do seu inventário, colocar o seu valor, porque é campo obrigatório o valor, e tiramos, a nota fiscal não é mais campo obrigatório, na medida que alguns bens que constituem o patrimônio, que muitas vezes consomem, as entidades não têm um histórico de nota fiscal, esse histórico documental, mas constitui propriedade. Então, tendo o número do tombamento, tendo o valor de aquisição, porque o valor do bem é um requisito, mesmo porque ele consta lá do inventário, é o atributo para ele consumir. Pronto. Só isso. Se tiver roçadeira, tem alguma roçadeira lá em Itabuna? Eita. Então, patrol, o que consome combustível, motobomba, outro dia a gente costuma falar nos eventos, até se tiver, prefeito Abade, um servidor lá, alcoólatra, mas consome álcool, coloca lá no cadastro. Porque o tribunal quer saber tudo que está consumindo o combustível. Tá? Portanto, o colega, como bem perguntou, tem lá a usina que tem elementos que está consumindo combustível. Agora, vamos lá, gente. Agora, o que é que está acontecendo? Agora, é interessante, colega, importante o questionamento do colega. A premissa é ser propriedade ou posse. A SERB tem deixado algumas motobombas em alguns municípios e tal, não sei se tem algum caso aqui, e aquele equipamento fica lá. Então, como o município, a SERB não passou nenhum termo de doação, e o município está utilizando aquele equipamento, muitas vezes tem postos artesianos e tal, e aquilo ali consome combustível, as entidades têm tido dificuldade para informar esse dado no sistema. Por quê? Gente, se eu tenho uma propriedade do bem e não foi fruto de uma compra, para incorporar, ou é fruto de uma compra ou uma doação, então precisa ter um termo de doação. Na medida que eu não tenho termo de doação, nem outro documento que reflita a propriedade, consequentemente eu fico impossibilitado de fazer essa incorporação. Ok. Tem uma pergunta do excelentíssimo prefeito Gilberto Abade. Vamos lá. Doutor Vitor Marcial, boa tarde. Tem algumas situações que nós gestores, com a qual nos deparamos, que nós nos encontramos totalmente perdidos. Por exemplo, quando eu assumi o governo,
nós não tínhamos locação de veículos. Então, eu, por exemplo, usava 2 carros meus, uma caminhonete e uma dublô, para me deslocar pelo município, enfim, a serviço do município, pela região. Aí eu tinha um problema, além de usar o meu carro, ainda tinha que abastecer com o meu dinheiro, porque eu não podia abastecer com recurso do município, porque o carro não era do município, o município não tinha o carro, e o processo de licitação para locação desse carro é um processo demorado. Então eu fiquei alguns meses aí, além de estar usando o meu carro, ainda abastecendo com o meu dinheiro. São 2 perguntas. Eu queria que, no caso desse, por exemplo, se havia uma solução, se há uma solução para se achar uma legalidade. Outra coisa, quando assumi também, encontrei uma patrol no município. A patrol, não achei nenhum tombo dessa patrol, não foi encontrada, ela não existe legalmente dentro do município, não tem nota fiscal, não há compra, não sabe de onde vem essa patrol, um processo de mais de 15 anos. Então, mas a patrol trabalha, além de trabalhar, ela quebra também, aliás, quebra mais do que trabalha. Aí a gente nem pode consertar, porque ela não existe legalmente, e nem podemos abastecer. Para abastecer, a gente tem que fazer aqueles dribles, né, que os prefeitos têm que, aquele jogo de cintura que os prefeitos têm que fazer, para que ela trabalhe e para que nós possamos consertar. Aí você acaba caindo numa ilegalidade lá na frente, pagando uma pena muito maior. O que nós podemos fazer no caso desse, por exemplo, de eu usar o meu carro como usei, né, posso abastecer, como é que eu vou fazer para legalizar essa patrol? Pronto, são 2 situações interessantes. Então, no que diz respeito ao veículo do prefeito, eu acho que ele vai ter que continuar exercitando o assistencialismo. Porque, na verdade, para o tribunal, não é o juízo particular, para o tribunal, existe na disciplina entre a administração pública e o outro sujeito, instrumentos que formalizem a relação. Então, eu vou abrir um paralelo ao questionamento do prefeito e trazer uma situação muito parecida com a do senhor, mas que a administração pública vinha aplicando nessa pessoa que fez o questionamento no evento, mas porque também desconhecia da prática. Então, a senhora chegou, Vitor, olha só, temos um bom pastor, o padre, ele faz um trabalho maravilhoso no município, e a gente toda semana enche o tanque do carro do padre. Tem alguma... como é que nós vamos... Olha aqui a boa vontade da pessoa, como a do senhor prefeito, para formalizar a relação. Como o padre, o bom pastor e tal, como nós fazemos para declarar o consumo? Aí a gente perguntou, ó, não tem contrato, né? Não é propriedade da administração, então a senhora precisa dizer o nome do município para que o tribunal tome as providências. Ela, não vou dizer o nome do município não, vai desculpando, nunca mais a gente vai fazer isso. Porque a gente fala brincando, mas na relação do padre, que ela chama do bom pastor, não tinha nenhum instrumento, não tinha um contrato diferente, aí abrindo paralelo, do convênio que acontece com a polícia. Qual é o município? Muitos municípios têm essa relação, mas existe um convênio, ou seja, um instrumento legal que discipline essa relação.